Fala pessoal, tudo bem? Vamos voltar a falar sobre o tempo, já que a gente tem mudanças climáticas nessa última semana, a gente saiu de dias muito quentes e agora a formação de um ciclone no Sudeste está trazendo muita chuva e isso promete se estender até para o final de semana. Então vamos começar falando dessa possibilidade de formação de ciclone na costa do Sudeste, pessoal. Aproveitando que notícia do Climatempo, uma frente fria se afasta do mar na altura do estado do Rio de Janeiro, mas a circulação de ventos em vários níveis da atmosfera vai concentrar ar úmido sobre a região sudeste e muitas nuvens carregadas crescem em todos os estados, nos 4 estados do Sudeste como um todo. Tem muita chuva prevista para os estados do Sudeste até domingo, dia 18 de fevereiro, mesmo com o afastamento dessa frente fria para o alto mar. A circulação ciclônica de vento vai predominar na maior parte do Sudeste nos próximos dias, mantendo as condições favoráveis para o crescimento de nuvens carregadas. E aí a gente entra na possibilidade da formação de um ciclone, então fiquem atentos. Uma baixa pressão atmosférica se forma no mar, sobre o mar, melhor dizendo, nessa quinta-feira, dia 15 de fevereiro, tá, pessoal, de 2024, na costa do Rio de Janeiro, e vai ajudar a aumentar a chuva sobre o estado do Rio de Janeiro e também no litoral norte de São Paulo. Mas essa baixa pressão atmosférica está chamando a atenção dos meteorologistas por vários motivos. Esse sistema poderá se intensificar e gerar um ciclone independente, sem estar associado a nenhuma frente fria, o que não é muito comum. Várias simulações atmosféricas feitas em supercomputadores indicam que a pressão do ar vai baixar muito até domingo, alcançando valores um pouco abaixo de 1000 hectopascais. Além disso, a circulação ciclônica de vento horária no hemisfério sul deve se manter completamente fechado, com giro de 360 graus, desde o nível da superfície até 5 km de altitude. Em alguns dias, essa circulação horária completa é indicada até 10 km de altitude. Mesmo se formando sobre o mar, esse tipo de baixa pressão atmosférica é potencialmente perigosa, porque vai gerar ventos fortes e vai estimular a formação de nuvens de temporal. Uma coisa importante, a divergência de simulações computadorizadas. Tá? A gente está falando de previsão do tempo a partir de satélites e nem sempre se configura da maneira como a gente imagina. Por enquanto, as simulações atmosféricas de vários modelos meteorológicos estão apontando para evoluções diferentes dessa baixa pressão atmosférica. O modelo americano, chamado de GVS, na sigla, vê uma pressão do ar muito mais baixa do que o modelo europeu, o SMWF. Posição e o movimento da baixa pressão também são muito diferentes nessas duas simulações, tá bom? Então ficar atento, porque nós temos aí a possibilidade, já nessa quinta-feira, dessa formação ciclônica. Essas divergências entre os dois modelos ocorrem diariamente e a ponderação entre as duas simulações, avaliando essas diferenças, é parte do trabalho dos meteorologistas que fazem a previsão do tempo. Mas optar por uma solução ou outra vai resultar em previsões muito diferentes. Se a baixa pressão for de fato intensa, o vento também será intenso, assim como a chuva. Mas se a pressão do ar não for muito baixa, as rajadas de vento não serão muito fortes, né? Os efeitos no continente também serão diferentes, dependendo da proximidade da baixa pressão. E a gente traz aqui a atenção para um alerta da Marinha. Desde quarta-feira, dia 14, a Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil emitiu uma nota técnica, alertando para a possibilidade dessa formação ciclônica sobre o mar, a aproximadamente 235 quilômetros a sudeste da cidade de Arraial do Cabo, na região dos lagos, no litoral do estado do Rio de Janeiro. Há a possibilidade que esse ciclone se intensifique e se transforme também numa tempestade subtropical. Se isto ocorrer, esse ciclone será batizado de acará, que é uma espécie de peixe. As tempestades subtropicais são associadas a rajadas de vento de até 83 km por hora. Por enquanto, tudo isso é só uma possibilidade. O Climatempo, da onde a gente está tirando essa informação que a gente está passando para você aqui, vai acompanhar a pressão do ar na costa fluminense nos próximos dias e nós vamos estar trazendo essas informações para vocês, tá bom? Dentro disso, os temporais ganham força em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, também o sul do Brasil, está vivenciando aí mudanças climáticas importantes. A circulação de ventos em diferentes níveis da atmosfera volta a favorecer o aumento das condições de temporais em algumas áreas da região sul do país. A semana vai terminar mais instável, chama atenção aí, em Santa Catarina e no estado do Rio Grande do Sul. A condição de chuva aumenta já na sexta-feira, dia 16. Fica atento, pessoal. O dia já pode começar mais nublado em Porto Alegre, nas cidades do litoral do Rio Grande do Sul
e no centro do Nordeste gaúcho, centro e Nordeste gaúcho. A condição é de chuva a qualquer momento, mas com os temporais ganhando força à tarde. A nebulosidade aumenta também no centro-sul catarinense e em algumas cidades como Concórdias, Campos Novos, Lages, ficam em alerta. Em Florianópolis, o dia pode começar mais nublado, mas ele terá sol ao longo da manhã, com chance apenas de chuva rápida durante tarde e noite. Então a gente ficar ligado aqui para esses alertas, já que a gente tem inclusive alertas de volumes altos de chuva na região serrana do Rio Grande do Sul, além de municípios de Santa Catarina que fazem divisa com o estado do Rio Grande do Sul. Há riscos de raios e rajadas de vento variando de 71 até 90 km por hora. A condição de chuva forte continua de tarde até a noite de sábado, dia 17 de fevereiro, mas em alguns momentos teremos abertura de sol, inclusive para a região de Grande Porto Alegre. A tendência é que no domingo as pancadas nessas áreas ocorram de forma mais irregular, mas devido à atuação de uma nova área de baixa pressão e a entrada constante de umidade, o risco de temporal volta a aumentar no leste e no litoral catarinense, com alerta para Florianópolis, regiões de Blumenau, Joinville e também do Vale do Itajaí. Gente, também chama atenção o que está acontecendo em São Paulo, né? Já que tempestades severas estão atingindo São Paulo, causando inundações severas, como a gente viu em Bauru. Chuvas intensas vão continuar nos próximos dias. Tempestades intensas atingiram o estado de São Paulo durante a tarde dessa quarta-feira, dia 14 de fevereiro, causando alagamentos e enxurradas severas em Bauru. A formação de um ciclone subtropical pode piorar a situação nos próximos dias. Chuvas intensas estão se formando sobre o estado como resultado do avanço de uma frente fria que está causando tempestades severas e causou a partir dessa quarta-feira, dia 14, como eu falei inicialmente. Em Bauru, uma dessas tempestades causou alagamentos e grandes transtornos à população. Trechos da Avenida das Nações Unidas ficaram completamente inundados e a força das águas foi capaz de arrastar e capotar carros, além de destruir completamente a pavimentação da avenida. Algo impressionante. Pessoas ficaram ilhadas em comércio e pontos de ônibus e um homem quase foi arrastado pelas águas antes de ser salvo por outros pedestres. A gente tem inclusive algumas imagens em algumas redes sociais, como o Twitter, o X, né? Traz pra gente essas situações aí. Estimativas do Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Unesp, o IPMET, indicaram acumulados de 35 milímetros na cidade, com rajadas de vento de 55 km por hora. Tempestades severas também atingiram municípios vizinhos e muito provavelmente contribuíram para aumentar a vazão dos rios lá naquela região. Felizmente, até o momento não há registro de ocorrência de mortos, feridos ou desaparecidos. A Defesa Civil emitiu alertas para os motoristas para eles evitarem trechos próximos de rios, já conhecidos por alagarem facilmente durante o período das chuvas, o que é um problema do nosso país, infelizmente. Isso inclui a Avenida das Nações Unidas, na altura do Parque Vitória Régia, e da ferrovia, a Rua Alfredo Maia e a Avenida Rodrigues Alves, na altura do viaduto da rodovia Marechal Rondon. Essa situação ocorre devido ao avanço dessa frente fria pelo país, que ocasionou a formação de tempestades severas a partir de quarta-feira. As previsões indicam pancadas de chuva não apenas em São Paulo, como no Rio de Janeiro, grande parte de Minas Gerais e também no sul do Espírito Santo, além do estado de São Paulo como um todo, tá, galera? Fica ligado, porque há possibilidade, inclusive, de queda de granizo, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores, alagamentos, especialmente nas áreas urbanas. As chuvas vão continuar ao longo dessa quinta-feira, também na sexta-feira. O ciclone subtropical, que pode estar se formando sobre essa costa do sudeste brasileiro, vai intensificar os problemas nessa região, podendo impulsionar acumulados de até 100 milímetros até domingo. Essas tempestades severas vão se formar durante tarde e noite dessa quinta, da sexta e também sábado. Há risco de chuva a qualquer hora nos municípios dos estados do sudeste brasileiro. Ao todo, algumas áreas podem ter acumulados de chuva até o próximo domingo de até incríveis 150 milímetros. Então é hora de ficar bem atento com o que está acontecendo com o tempo, pessoal. Inclusive, faço aquele convite. Se você quer acompanhar aí a previsão do tempo no seu dia a dia, vem aqui no Tempo Online que a gente está trazendo aqui esse conteúdo para você. Inclusive, eu te faço um convite. Me diz aí como está a situação na sua cidade. Você vive em algum desses estados do Sudeste? Como está a situação aí? Se você está no sul do Brasil, como está a sua cidade? Você está no Sudeste brasileiro, você está em São Paulo, está no Rio de Janeiro, está no Espírito Santo, está em Minas Gerais. Como está o tempo aí para você
deixa nos comentários, dê suas sugestões inclusive, e daqui a pouco a gente volta trazendo um pouco mais desse conteúdo para você. Obrigado aí pela audiência, pela paciência, não se esquece de se inscrever e claro, dar aquele like que ajuda demais. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais previsão do tempo. Obrigado galera e até a próxima.